Então, Gênesis capítulo 31, versos 1 a 21 diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão seu salário, todos os seus rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Por sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus eterno, nós iremos agora meditar um pouco, Pai amado, em uma porção da Tua Palavra. Pedimos a Tua graça, Senhor. Queremos entendê-la. Não queremos estar aqui, Senhor, meramente para acumularmos informações, mas queremos estar aqui para ouvir a Tua voz e sermos conduzidos por Ti, ó Pai amado, a uma aplicação, de forma que possamos nos parecer mais com o nosso amado, com Cristo Jesus, e assim, por meio das práticas das boas obras, possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Pedimos a Tua graça para tudo isso, porque reconhecemos que, ó Deus eterno, nós não temos condições em nós mesmos de fazer qualquer coisa. Portanto, venha ao nosso encontro e faz, ó Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Abençoa as nossas vidas. Tudo isso te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos meditar, só para que os irmãos fiquem cientes. Eu estou passando o final de semana na casa dos meus pais e quando eu vim de lá hoje, eu acho que eu não calculei direito aí a distância e relacionei bem com o tempo. Eu cheguei aqui atrasado e aí a oração que geralmente eu faço após a leitura da palavra, eu fiz logo na introdução do culto, tá? Nós louvamos a Deus e então agora nós vamos partir, devido ao horário já avançado, para a ministração da palavra, tá? Como eu disse, o texto de hoje, o capítulo de número 31, inteiro, ele é grande, tem 55 versos, trata sobre a fuga de Jacó. Nós não fizemos a leitura dele todo, porque a nossa intenção é justamente ir avançando na medida que nós formos então explicando o texto, tá? Então nós vamos direto aqui para a ministração. E como eu falei em outra oportunidade, o livro de Gênesis, queridos, ele possui como pano de fundo maior o contexto da aliança abraâmica. Na verdade, nós temos aí, em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós temos, na verdade, alguns temas unificadores.
Esses temas, eles são encontrados a todo instante ao longo das Sagradas Escrituras. Ainda que eles não sejam citados de uma maneira clara, eles estão indiretamente, digamos assim, como pano de fundo para aquilo que se está desenrolando ao longo da narrativa bíblica, né? E dentre esses temas unificadores, nós temos justamente a questão da aliança. A aliança de Deus para com o homem é um desses temas unificadores, e toda a palavra de Deus trata acerca disso, tá? Juntamente com a aliança, os outros dois temas unificadores que a gente poderia citar aqui, era a questão do reino e a questão do mediador, tá? Reino, alianças e mediador são os três temas que, digamos assim, eles são como um cordão de 3 dobras que passa ou perpassa por toda a Sagrada Escritura, né? Então, o livro de Gênesis, ele vai tratar de uma maneira mais específica sobre a aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão é, na verdade, digamos assim, o pano de fundo maior de todo esse livro de Gênesis. E depois do chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, nós vimos Deus também levando adiante essa aliança, né, por meio de Isaac e também por meio de Jacó. E com isso nós entendemos que o Deus de Abraão é também o Deus de Isaac e de Jacó. Aqui nós entendemos o porquê que Deus ele é chamado assim, e porquê que o povo de Israel, então, tem origem a partir destes patriarcas, né? Nessa passagem de bastão entre os patriarcas, depois que Jacó recebe a bênção de seu pai e em seguida foge rumo a Padã Arã, nós vimos um episódio muito importante para o nosso entendimento do texto, que é o encontro de Deus com Jacó em Betel, tá? Isso acontece em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22, e os capítulos seguintes vão justamente mostrar o desenrolado que acontece ali em Betel, das palavras que Deus profere e do voto que Jacó faz para com Deus, né? Então, a partir daí, Deus cumpre a sua palavra, enquanto ao mesmo tempo responde positivamente ao voto de Jacó. E é justamente depois de ter visto o progresso de Jacó em terra estrangeira, que hoje, então, nós veremos a primeira parte do seu retorno, né? Quando Jacó, então, foge de Labão. Esse texto de hoje aqui, capítulo 31, ele está dividido em 3 partes, tá? Se você ver aí comigo, talvez na sua Bíblia, essa divisão já esteja clara. Você tem dos versos de número 1 ao verso de número 21, a fuga, tá? Dos versos de número 22 a 42, você tem a perseguição de Labão. E dos versos 43 a 45, você tem o acordo entre Labão e Jacó, ok? É sobre essas 3 partes que nós trabalharemos. Então veja aí comigo a primeira parte, a fuga de Jacó. Essa primeira parte, irmãos, do texto começa justamente expondo os motivos pelo qual então Jacó decide de fato sair de Padã Arã e retornar para Canaã, para a casa de seu pai. E de acordo aí com os 3 primeiros versos, nós temos aí 3 motivos pelo qual então Jacó agora está decidido a ir embora, né? O primeiro deles está no verso de número 1, por quê? Foi porque ele ouviu as conversas dos filhos de Labão. O texto aí diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Então, o primeiro motivo pelo qual ele decidiu ir embora: os filhos de Labão estavam achando ruim aquele contexto em que ele se encontrava. Segundo, ele percebeu uma mudança na atitude de Labão, verso de número 2. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. Ou seja, se Labão, no início, quando Jacó chegou, recebeu ele com toda a animosidade, né? Recebeu ele com toda a alegria, agora já não estava mais assim. Labão tinha percebido, ou estava ali naquele momento, desgostoso também com aquilo que estava acontecendo. Mas tem um terceiro fator. O verso de número 3 vai dizer que o próprio Deus ordenou que ele voltasse. O verso 3 diz assim: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Lembrando, tá, irmãos, que esse verso de número 3 está diretamente relacionado com a visão que Jacó tem lá em Betel, ok? O próprio Deus havia dito que não o abandonaria enquanto não realizasse tudo o que tinha que realizar na vida de Jacó, né? E isso e nessa promessa estava contido o quê? A ida de Jacó, a prosperidade de Jacó e o retorno em paz e segurança do próprio Jacó. Depois então de mostrar a exposição dos motivos que levaram Jacó a retornar à casa de seu pai, Moisés aí no texto vai nos mostrar a conversa que Jacó teve com as suas esposas. O verso de número 4 vai nos mostrar primeiramente
que Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Possivelmente a intenção de Jacó aqui era de justamente buscar, um local mais reservado para a conversa, haja vista que o seu retorno ocorrerá aqui sem o consentimento inicial de Labão, ok? Labão não está sabendo o que Jacó está decidido a fazer. Jacó pretendia ir embora sem avisar Labão. E como Labão não sabia dessas coisas, ok? Jacó então chama as suas esposas ao campo para uma conversa em particular. Os versos 5 a 13 aí vão registrar os argumentos de Jacó, a partir dos quais ele busca então convencer suas esposas a irem com ele. Esses argumentos giram em torno de dois assuntos, tá, irmãos? O primeiro é a mudança da postura de Labão para com ele. Se você olhar aí o verso de número 5, diz aí: e lhes disse, quem disse? Jacó disse, a quem? As suas mulheres. Ele disse o quê? Vejo que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Em outras palavras, Jacó aqui mostra às suas esposas que essa mudança de atitude de Labão, irmãos, era injustificável, já que ele era o maior prejudicado na relação, ok? Na relação de Jacó e o seu sogro Labão, Jacó era o mais prejudicado. Então não tinha por que Labão mudar a sua atitude para com Jacó. Segundo Jacó, foi o próprio Deus quem tirou as posses de Labão e as deu para ele mesmo. Se você for olhar aí comigo, o verso 6 vai dizer aí: vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim, veja bem, foi assim que Deus, e não eu, Deus, e não Jacó, tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim, tá? Abrindo um parênteses aqui, na semana passada, quando o Arlan esteve aqui, ministrando o capítulo anterior, a gente viu aí a estratégia incomum de Jacó de pegar alguns galhos de estoraque, descascá-los parcialmente e colocar nos bebedouros, para que os rebanhos, quando estivessem no cio, pudessem se acasalar olhando para os galhos e assim nascer, os filhotes da maneira como ele queria. Mas aqui, nestes versos, nós observamos que, na verdade, tudo que Jacó fez não foi determinante para o resultado. Na verdade, tudo não passou de uma vontade do próprio Deus, Aquilo que parecia ser uma estratégia puramente humana da parte de Jacó é revelado, na verdade, como sendo uma orientação divina. Se você olhar comigo o verso 10 vai dizer assim: na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O verso 11, o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Nesse caso aqui, os versos 10 a 12 estão explicando o verso 9. No verso 9, Jacó disse, foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Então o verso 10 a 12 está mostrando como foi que Deus fez isso, ok? Possivelmente, essa estratégia de Jacó, de pegar os galhos de estoraque, descascá-los, colocá-los no bebedouro, para que os animais ali se acasalassem quando estivessem no cio, possivelmente isso foi uma orientação da parte de Deus. Se deu certo, é porque foi o próprio Deus quem estabeleceu essa própria estratégia. Então, o primeiro assunto que Jacó conversa com suas esposas, a atitude do pai de vocês mudou para comigo, e isso é injustificável. O segundo assunto que a conversa então vai girar em torno é justamente sobre a vontade soberana de Deus, que ordenou o seu rebanho. No verso de número 13, o próprio Jacó vai dizer o seguinte, que no sonho que ele teve, além de Deus falar sobre os animais que estavam acasalando, Deus também finalizou essa visão, ou finalizou esse sonho, dizendo o seguinte, verso 13, sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto, sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. Então aqui a gente tem algo relacionado ao verso de número 3. No verso de número 3, agora há pouco eu disse
que um dos motivos que levou Jacó a sair de Padã e retornar para a terra de Canaã foi justamente a ordem divina. No verso 3, o Senhor dá a ordem, volta, mas é somente no verso 10 a 13 que nós temos a explicação de como essa ordem divina veio a Jacó. Observe que Deus, ele faz questão de se identificar como sendo Deus de Betel, mais uma vez trazendo essa amarração aí. Na verdade, do capítulo 28 para cá, tudo faz parte de uma única unidade literária que é bastante extensa. Nós aqui, para fins de estudo, quebramos essa unidade literária e já temos trabalhado essa unidade literária ao longo de alguns cultos. Mas tudo isso faz parte de um único conjunto, digamos assim, tá? De escrita do próprio Moisés, tá certo? Então nós estamos vendo aqui justamente a amarração desses textos. Os versos, queridos, seguintes, os versos 14 a 16, vão mostrar então a resposta de Raquel e Lia. Note uma coisa aqui, veja bem, antes de nós olharmos qual foi a resposta. Perceba aqui que, muito embora Jacó tivesse trabalhado arduamente por suas esposas, e por meio do seu trabalho também tivesse vindo os seus filhos, as suas esposas parece que ainda estavam debaixo de uma forte influência de Labão, que a este ponto não estava disposto a deixar Jacó retornar em paz. É justamente por isso que Jacó chama as suas esposas para uma conversa em particular, justamente para convencê-las de ir embora com ele, porque ele sabia que Labão ainda exercia uma forte influência sobre a vida delas. Então, se ele estava disposto a voltar e queria voltar com toda a sua família, com as esposas, com os filhos que ele adquiriu e com as propriedades que ele também adquiriu ali naquele local, ele teria que voltar com o consentimento delas, ok? Então, qual foi a resposta das filhas de Labão? Raquel e Lia, versos 14, disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então, Raquel e Lia aqui, principalmente Raquel, porque parece que essa fala é mais dela do que de Lia, dão total aval para Jacó fazer o que ele bem entender. Faça conforme o que Deus lhe ordenou. Tendo, pois, a concordância de suas esposas, os versos 17, 18, 20 e 21 vão mostrar que Jacó então retorna para Canaã. Veja aí o verso 17 e 18. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padarã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Verso de número 20 agora. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Okay? Aqui é importante ressaltar que o próprio texto reconhece que Jacó enganou Labão, fugindo às escondidas. Tá? Talvez alguém se pergunte, mas por que o texto entende que Jacó enganou Labão, se Jacó está saindo só com o que é seu? As mulheres são dele, os filhos são dele, e as propriedades são dele, está saindo só com o que é dele. Por que então que Jacó está enganando Labão? Possivelmente, irmãos, por conta da posição que Labão ocupa. Labão é o patriarca do clã, Labão é o representante maior desta família. Portanto, o que acontece no seio desta família tem que estar sob o consentimento do patriarca. Portanto, quando Jacó sai ou pretende sair dali sem avisar nada, quando ele pretende sair dali meio que sem avisar, ele está, em outras palavras, enganando o próprio patriarca, ok? Era direito do próprio patriarca, se despedir das suas filhas, dos seus netos. Inclusive o próprio Labão vai argumentar isso mais tarde, vai dizer: você não me deu nem a oportunidade de beijar meus filhos, minhas filhas e meus netos, O próprio Labão vai argumentar acerca disso. Então o texto entende que Jacó enganou Labão nesses termos, tá? Por conta da posição que Labão tem no clã. Neste ínterim da fugida de Jacó, o texto também nos dá uma informação no verso de número 19. O texto vai dizer que enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Tá? Esses ídolos aqui, irmãos, é uma tradução mais literal de terafins, que eram imagens pagãs, uma espécie, digamos assim, de ídolos do lar.
Certamente esses ídolos tinham uma função religiosa, ou seja, eles deveriam ser usados nos cultos pagãos, mas muito possivelmente, no contexto cultural daquela época, esses ídolos tinham uma segunda função, que dizia respeito à questão da transmissão da herança entre pais e filhos. Aqueles que tinham essas imagens consigo adquiriam então direitos de proeminência na transmissão, digamos assim, da herança familiar, né? Isso é inclusive visto em alguns achados arqueológicos, alguns escritos extrabíblicos vão mostrar a importância desses ídolos no lar. Então eles tinham uma função pagã, mas também tinham uma função relacionada à herança familiar. E se você levar em consideração o que Raquel fala nos versículos 14 e 16, Raquel ela está reclamando a herança que, do ponto de vista dela, deveria ser dela. Ou seja, para ela, ao pegar os ídolos do seu pai, ela não estava cometendo nenhum crime. Porque se o pai dela roubou, digamos assim, tudo que era dela e da sua irmã, ela estava apenas pegando de volta. Entende? Essa aqui é a ideia, tá bom? A parte 2 aí desse texto, os versos 22 a 42, vão mostrar a perseguição de Labão. E essa segunda parte do texto mostra que a fuga de Jacó foi sucedida de uma perseguição por parte de seu sogro. O verso 22 diz que 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido, né? Obviamente o clã era grande, possivelmente Labão não estava em casa, né? Inclusive ele tem um verso aqui mais acima, né? No verso de número 19 vai dizer que Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, né? Então possivelmente ele demorou nessa tarefa, e enquanto ele não estava ali presencialmente no meio do clã, foi que essa fuga aconteceu. Então 3 dias depois ele toma conhecimento do fato, e a primeira atitude que ele tem é de justamente sair na cola de Labão. Ele persegue Labão até a região montanhosa de Gileade. O verso de número 23 vai dizer aí: tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade, né? Labão alcançou, o verso de número 25, Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Observe aí que Jacó foge, mas na cola dele está Labão, até que ele os alcança nos montes de Gileade. Nesse meio termo aí, ou nesse período, né, nesse ínterim, Deus ele intervém então na história a fim de evitar que Labão faça algum mal contra Jacó. Se você olhar aí comigo, o verso de número 24 vai dizer que de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas, nem ameaças. Queridos, Labão, ele julgava ter poder para prejudicar Jacó, como ele mesmo vai dizer mais adiante no verso de número 29. Mas o texto deixa claro que, muito embora os homens da família de Labão estivessem em maior número, em um número bem maior inclusive, maior era o Deus que estava com Jacó, né? Maior era o único e verdadeiro Deus, e Deus livrou Jacó das mãos de Labão, ok? Tendo alcançado então Jacó, os versos 26 a 30 vão registrar a queixa de Labão. Ele diz aí, ele perguntou a Jacó: o que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato, tem o poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses, né? Perceba, queridos, aí nesses versos 26 a 30, duas coisas aqui, tá? Em primeiro lugar, perceba a cara de pau de Labão, que se vitimiza, né? Como se ele fosse uma pessoa irrepreensível, né? Embora ele se achasse o prejudicado, o texto na verdade deixa claro que a vítima era Jacó, que teve o seu salário alterado 10 vezes, como nós vimos aí no início do capítulo. E inclusive foi porque Jacó foi prejudicado e injustiçado
que Deus transferiu as posses de Labão para Jacó. Em outras palavras, Deus viu a injustiça de Labão, viu o trabalho e todo o enfado de Jacó, e Deus então interveio naquela história, transferindo as propriedades de Labão para Jacó, a fim de fazer justiça em nome do seu servo. Perceba aí que o próprio Deus foi quem fez isso, né? Porque os versos 6 a 9 vão justamente dizer isso daí. O verso 9 que nós lemos agora há pouco deixa claro: foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim, tá? Então, Labão aqui está tendo uma cara de pau enorme, né? Ele está precisando aqui de um óleo de peroba, não é verdade? Porque, de fato, ele não é irrepreensível como ele pensa, muito pelo contrário, ele é aquele que comete a injustiça, né? E então, tendo sido advertido por Deus para não prejudicar Jacó, perceba também um segundo ponto aí nessa história aí, é justamente o fato de que a reclamação de Labão vai então se resumir a questionar o roubo dos seus ídolos, tá? Já que ele havia sido advertido por Deus, ele não esticou muito a conversa com Jacó, ele não prejudicou Jacó, ele simplesmente questionou algo que era seu, que de fato deveria ser questionado, né? Que era a questão dos seus ídolos. Alguém tinha pego os ídolos e ele presumiu que Jacó tivesse feito isso, né? Então, se você olhar aí o verso de número 29, vai dizer: tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, nem me faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudades de seu pai, por que roubou os meus ídolos, né? Então, os versos 31 e 32 vão mostrar a resposta de Jacó a essa acusação. Perceba aí que ele primeiramente, tá, se mostra consciente do potencial de Labão em lhe fazer mal. Jacó sabe que Labão tem esse poder para lhe fazer mal, afinal de contas ele é o patriarca do clã, e à disposição dele estão vários homens da família, tá? Ele está em maior número, ele tem mais propriedades, ele tem condições de fato, e Jacó reconhece isso. O verso de número 31 vai dizer a justificativa de Jacó de ter saído às escondidas. Por que ele saiu às escondidas? Jacó responde: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Ou seja, embora as esposas sejam minhas, embora os filhos sejam meus, embora as propriedades tenham sido fruto do meu salário, contudo eu tive medo de você os tirar à força de mim, né? Jacó reconhece o potencial de Labão em fazer o mal, mas em seguida ele dá uma resposta consciente quanto à acusação referente aos ídolos, né? Não foi ele quem roubou os ídolos. Ele vai dizer, verso de número 32, quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se tiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado, né? Então, a fim de ser contundente e mostrar a sua inocência, Jacó, né, de maneira, digamos assim, afoita, diz: olha, aquele com quem foi encontrado os deuses, esse vai morrer. Mas ele não sabia que tinha sido a própria Raquel, a esposa que ele tanto amava, né? Nós temos que nos lembrar que aqui há uma tensão sendo criada no texto, né? Quando nós estudamos outrora, lá no capítulo de número 29, até o verso de número 30, quando nós estudamos sobre o casamento de Jacó com as filhas de Labão, nós vimos lá que Raquel era a preferida de Jacó, e foi por Raquel que ele trabalhou 14 anos, ok? 7 primeiramente, quando foi enganado, e depois mais 7, depois de ter a recebido como esposa, tá certo? Então o texto aqui coloca uma tensão: a mulher que Jacó mais ama, foi ela que roubou, e ele disse que se for encontrado os ídolos, ela deve morrer, né? Essa é a tensão criada pelo texto. Então, uma vez que Jacó então dá o aval para Labão, Labão então começa a procurar minuciosa e pessoalmente os seus ídolos. Os versos 33 a 35 vai dizer aí: então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Até aí tudo bem. Mas continuando, o texto vai dizer: depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao seu pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Aqui nós temos essa tensão no texto, né?
Mas perceba que ela foi superada quando Raquel consegue então enganar o seu próprio pai, alegando estar menstruada naquela situação, está em seus dias de fluxo menstrual, né? Essa foi, na verdade, a única vez que Labão foi enganado, irmãos. E perceba que Labão foi enganado não por Jacó, mas por Raquel, a sua própria filha, né? Ou seja, Jacó o tempo todo aqui agiu de maneira contrária àquilo que nós estávamos acostumados a ver quando ele estava na casa do seu pai Isaac. Quando ele estava em Canaã, na casa do seu pai Isaac, Jacó tinha um hábito de enganar. Mas depois que ele foi para Padã Arã, ele está sendo moldado pelo próprio Deus. E aquele que costumava enganar, está agora sendo enganado. Na verdade, ele foi enganado com relação às mulheres e foi enganado por 10 vezes em relação ao seu salário. Labão enganou muitas vezes a Jacó, tá certo? A Jacó. Então perceba aí que Raquel digamos assim, se desvencilha, né, da situação, né? Agora, Raquel aqui, ela se arriscou de graça, né, irmãos? Porque mais tarde, quando nós chegarmos lá no capítulo 35, nós vamos perceber que esses ídolos serão jogados fora, né? Deus vai entrar em uma nova aliança, ou vai, na verdade, reforçar a aliança que ele tem com Jacó, e nessa aliança Jacó então vai promover uma espécie de purificação e vai dizer para que todos da sua casa lancem fora os ídolos que eles possuem, né? E nessa oportunidade, esses ídolos aqui serão jogados fora. Então Raquel, ela se arriscou de graça, não tinha nem razão para que isso acontecesse, ok? Então, nada encontrando, o texto continua e mostra que Jacó se sentiu encorajado a dizer tudo o que estava lhe incomodando, né? Em primeiro lugar, ele retrucou a acusação que lhe fora feita. Veja aí comigo o verso 36. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e eles julguem entre nós dois, né? Então Jacó primeiro retruca a acusação que Labão lhe havia feito. Você já procurou tudo aí, nada encontrou, é porque eu de fato não peguei, tá certo? Agora, se você achou alguma coisa que é sua, coloque aqui e permita que os meus parentes e os seus parentes julguem entre mim e você, tá? Depois disso, obviamente, Jacó não ia deixar passar barato, né? Começou então a jogar na cara de Labão toda a injustiça que ele havia cometido contra a sua pessoa, reconhecendo que se não fosse a mão de Deus, ele teria sido prejudicado. Veja aí o verso 38. 20 anos estive com você. Ele vai fazer aqui um resumo da história, enquanto ele esteve na casa de Labão. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumava de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Então Jacó então deixa claro: olha, eu não fui injusto com você de forma alguma. Os seus filhos estão falando daquilo que não sabem. Você mudou a sua atitude para comigo de maneira injustificável, porque na verdade eu sou o maior prejudicado nesta relação, né? E ele deixou claro de todas as vezes em que ele trabalhou corretamente ou de maneira justa para Labão, e todas as vezes também que Labão de maneira injusta, né, tratou ele, enganando por diversas ocasiões, tá? Chegamos então, irmãos, à última parte desse texto, que está nos versículos 43 a 55, que é o acordo entre Labão e Jacó. Tendo passado a limpo então aquela situação, né, ainda que com ressalvas, já que Labão parece ainda não estar contente com o desfecho daquela história, a terceira parte do texto vai mostrar o acordo firmado entre eles dois. Os versos 43 e 44 mostram então Labão propondo um acordo. Veja aí comigo. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas,
as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo para que sirva de testemunho entre nós dois, né? Você percebe que Labão não ficou contente com o desfecho daquela história. Ele ainda está achando, digamos assim, que ele é dono, né, das suas filhas, dos seus netos e de todo o rebanho que Jacó havia adquirido. Mas nós sabemos que tudo isso foi fruto do trabalho de Jacó, ok? Jacó pagou o dote por meio de trabalho, tanto por Raquel como por Lia, ok? Então as filhas, embora sejam filhas de fato de Labão, não são propriedades mais dele, mas do seu esposo. E aí eu quero lembrar que naquele tempo as filhas e as esposas eram vistas como propriedades, tá certo? Pelos os patriarcas, né, digamos assim, da família, tinham direito sobre elas, como se elas fossem de fato um bem, né, deles, né? Temos que lembrar isso daí, tá? Então, muito embora as filhas sejam de fato de Labão, elas estão debaixo agora da tutela de Jacó, da liderança de Jacó, tá certo? Os filhos também não são netos simplesmente de Labão, porque foram adquiridos ou tiveram, digamos assim, ou nasceram, né, das esposas de Jacó depois que este trabalhou por elas, tá certo? E os rebanhos também são de Jacó. Obrigado, Lucas. Também são de Jacó, porque Jacó trabalhou duramente por eles, conforme nós vimos agora há pouco, nos versos 38 a 42, tá certo? Então, parece que Labão ainda não está contente com o desfecho dessa história, não está contente. Mas, no final das contas, ele propõe um acordo. Já que o Senhor apareceu a Labão, dizendo para que ele não fizesse mal a Jacó, não lhe fizesse ameaças e nem promessas, então Labão propõe um acordo, né? Propõe um acordo. O acordo, irmãos, consistia em 4 coisas, veja aí comigo. Em primeiro lugar, consistia em erigir uma coluna que servisse de testemunho, conforme os versos 45 e 46, parte A, veja aí comigo, 45. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Então a primeira parte aí do acordo é fazer, erigir, digamos aí, essa coluna que servisse de testemunho. A segunda coisa era dar um nome memorável a essa coluna, em virtude dessa ocasião especial. É o que acontece nos versos 47 a 49, parte A. No verso 47, Labão o chamou Jegar-Saduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede, tá? Uma observação aqui é que Jegar-Saduta é a forma aramaica e Galeede é a forma hebraica. E ambas essas formas, Jegar-Saduta e Galeede, significam a mesma coisa, que é o quê? O monte de pedras do testemunho, é uma referência àquele monte de pedras, tá? Esse monte de pedras também foi chamado de Mispá, conforme aí o verso de número 49, parte A, foi também chamado de Mispá. Mispá significa torre de vigia, tá? E foi chamado dessa forma porque nesse momento eles invocam o Senhor como testemunha entre eles. Ó, o Senhor vigia a mim e a você, para que eu não passe daqui para aí para te fazer mal, e nem você daí para cá para você me fazer mal. Inclusive é isso que ele fala na continuação do verso 49, que é a terceira parte do acordo, tá? A primeira parte do acordo, erigir a coluna. A segunda parte do acordo, nomear, dar um nome memorável àquela coluna. A terceira parte, falar, proferir o conteúdo do acordo firmado. Em que consistia aquele acordo? Está no verso 49 aí. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você, né? Disse ainda Labão a Jacó, verso 51, aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicá-lo. Que o Deus de Abraão, Deus de Naor, Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque.
Perceba aí, tá? Eles erigiram a coluna, primeira parte do acordo. Eles deram nome à coluna, segunda parte do acordo. Eles proferiram o conteúdo do acordo. Ambos concordaram. Labão propõe e Jacó faz um voto. Eles concordam com o acordo. Aí vem a última parte. A última parte do acordo consistia em oferecer um sacrifício seguido de uma refeição coletiva por ambas as partes, para mostrar o quê? Que aquelas partes se comprometiam e chegavam a um consenso sobre a disputa, tá certo? A refeição, ela geralmente tinha essa ideia de comunhão. Inimigos não comiam juntos, ok? Um judeu, por exemplo, não comia junto com uma pessoa gentílica, tá? Se você se lembrar, lá em Atos, lá em Gálatas, Paulo vai citar um episódio em que ele chama a atenção de Pedro pela injustiça que Pedro comete. Que injustiça foi essa? Foi que antes de chegar o pessoal, os irmãos enviados de Jerusalém, Pedro comia junto com os gentios, sem nenhuma diferença. Ele estava sentado à mesa. Mas quando o pessoal de Jerusalém chegou, Pedro se afastou para com quem dissesse assim: olha, eu não tenho nada a ver com eles. Então Paulo vai e chama a atenção. Essa refeição que era tida à mesa era uma forma de mostrar comunhão entre aqueles que estavam participando da refeição, ok? Como eu disse, inimigos não teriam refeições juntos. Quem é que tem refeição juntos? São os amigos, aqueles que estão em consenso, aqueles que possuem divergências, que não tem comunhão entre eles, não almoçam juntos, não tem uma refeição juntos, entende? Então essa é a ideia. Então a refeição aqui no final é para mostrar que eles chegaram a um consenso, estabeleceram a paz entre eles. E é justamente o que o verso 54 vai dizer: ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali, ok? O texto vai finalizar no verso de número 55 com a despedida de Labão. Ele diz aí: na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra e foi embora, né? Foi embora. Queridos, essa é a explicação do texto. Agora, tendo explicado o texto, a pergunta que fica é: o que Moisés estava ensinando ao povo de Israel ali, né, enquanto ele peregrinava, e o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Muitas pessoas, ao analisar um texto como esse, sempre têm uma aplicação ou outra para fazer, de uma maneira variada, mas eu quero me prender àquilo que é estritamente essencial para o texto. De maneira pontual e objetiva, eu tenho aqui duas sugestões daquilo que Moisés quer nos ensinar, que são coisas que na verdade nós já trabalhamos em semanas anteriores, porque, como eu disse, este capítulo está ligado aos capítulos que o antecedem e os capítulos que vêm depois dele, tudo em uma só unidade literária, tá? E a unidade literária como um todo quer nos ensinar duas coisas. A primeira coisa que a unidade literária quer nos mostrar é que Deus mesmo é quem está conduzindo soberanamente a história do seu povo, levando-a ao pleno cumprimento, ok? Na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. A história do povo de Deus não é uma sucessão de eventos aleatórios e à parte do Deus. As coisas não aconteceram de maneira aleatória, sabe? De maneira improvisada. Não. O próprio Deus foi quem conduziu soberanamente a história do seu povo, levando ao pleno cumprimento. A segunda coisa que Moisés nos ensina aqui é que o próprio Deus, conduzindo soberanamente a história do seu povo, ele está pessoalmente envolvido no bem-estar do seu povo, dando ao seu povo o quê? Provisão e proteção, ok? Essas duas coisas é o que o texto quer nos ensinar. Deus conduz soberanamente a história do seu povo e Deus está pessoalmente envolvido no bem-estar do seu povo. Isso, irmãos, tem a ver, como eu disse, com a visão que Jacó tem lá no episódio de Betel. Volte comigo aí para o capítulo 28, versículos 13 a 15, né? Nós vamos ver isso lá. Capítulo 28, versículos 13 a 15, nós temos a palavra de Deus, quando Deus então se revela a Jacó em Betel. O texto diz lá, só a palavra de Deus:
Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que eu vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Se a gente fosse dividir essa palavra de Deus em duas partes, a primeira parte, até os versos 13 e 14, estão falando da aliança abraâmica. Dizem respeito à passagem de bastão entre Isaque e Jacó. Diz respeito à promessa de uma descendência e de uma terra. Lembra que agora há pouco eu falei que existem 3 temas principais unificadores da palavra de Deus, que são vistos de Gênesis a Apocalipse? Pois é, aqui diz respeito ao reino, aqui diz respeito à aliança e aqui diz respeito ao mediador. Deus está aqui construindo um reino. E nesse reino precisa ter o quê? Precisa ter uma terra para o povo habitar, que é o que Deus promete aqui, e precisa ter um povo. Um reino não existe sem terra, onde o rei possa governar e exercer a sua autoridade, assim como também um reino não existe sem um povo. Então Deus está levantando um reino para si, ok? Esse reino será primeiramente cumprido na nação de Israel, mas posteriormente será cumprido de maneira final e mais plena na pessoa de Cristo e na igreja, ok? E a segunda parte desse texto tem a ver com a viagem pessoal de Jacó, o verso de número 15. Lembrando que Jacó havia fugido da casa de seu pai e estava indo para a Mesopotâmia, para uma terra distante. Ele estava sozinho, ele estava possivelmente com poucas coisas, a viagem dele estava sendo dura, ele estava no deserto e ele precisava de uma palavra de ânimo. Então Deus diz, verso de número 15: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Essa é a palavra de Deus. Olha, eu vou lhe levar e eu vou lhe trazer em segurança. Tudo isso que eu prometi para você acerca de uma descendência de uma terra, eu vou cumprir. Eu estou pessoalmente conduzindo a história do meu povo e eu estou pessoalmente envolvido com o bem-estar do meu povo. Pode deixar que eu estou com você. Essa aqui é a ideia. Então, com base nessa palavra divina, Jacó faz um voto. Veja aí comigo os versos, então, 20 e 22, ainda do capítulo 28. Você tem um voto de Jacó. Jacó diz assim: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, olha só, provisão, levar-me de volta em segurança, ou seja, proteção para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó aqui faz um voto ao Senhor: olha, se o Senhor me prover aquilo que eu necessito, comida e roupa, e se o Senhor me proteger na minha viagem, de forma que eu vá e volte em paz e segurança, então Ele será o meu Deus. Queridos, o que acontece depois disso, do capítulo 29 em diante, é justamente Deus cumprindo essa palavra que Ele falou em Betel e respondendo positivamente ao voto de Jacó. Entende? Jacó fez um voto, o Senhor, pois, vai cumprir a parte dele. E é isso que acontece. Veja aí comigo que a partir deste episódio de Betel, Deus de fato conduziu Jacó, de maneira que tudo que ocorreu culminou para o cumprimento de sua palavra, respondendo positivamente ao voto dele. Veja comigo que no capítulo seguinte, capítulo 29, versículo 1 a 30, o que é que acontece? Jacó chega no seu lugar de destino e então se casa com as filhas de Labão, com Raquel e Lia. E ainda tem aí um plus, que é justamente Zilpa e Bila. Então nós temos aí o casamento. Tendo se casado, o próximo passo poderia ser o quê? A descendência. Que é isso que vai acontecer. Veja comigo no capítulo 29, versículo 31, até o capítulo 30, verso 24. Você tem o nascimento dos 12 filhos de Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. 11 nasce só nesse episódio aqui. Ou seja, ele tem as suas esposas, Deus leva ele em segurança, Deus dá as esposas, Deus proporciona os filhos. Está faltando o que agora? A prosperidade, os bens, não é verdade? E é isso que acontece. Na semana passada nós vimos Arlan aqui ministrando, capítulo 30, versos 25 a 43, sobre a prosperidade de Jacó. Jacó então, por meio do seu trabalho,
prospera nas mãos de Deus, e Deus faz com que ele tenha grandes posses, a ponto dos filhos de Labão se sentirem ciumados. Olha só como Deus vai fazendo as coisas. Deus proveu tudo, Deus lhe deu segurança, Deus o levou em paz, e agora está retornando em paz. O mesmo Deus que lá em Betel falou, e o mesmo Deus para quem Jacó então faz um voto, é o mesmo Deus que agora, no capítulo 31, diz: agora é hora de você voltar para a casa de seu pai. E é o mesmo Deus que vai proteger Jacó de Labão, quando Deus aparece a Labão e diz: não faça mal a Jacó, nem lhe faça ameaças e nem também promessas. Entende? Ou seja, é Deus, irmãos, que está conduzindo soberanamente a história do seu povo, levando ao seu pleno cumprimento. Não é uma sucessão de eventos aleatórios. A minha e a sua vida é também da mesma forma. A nossa vida não é simplesmente uma sucessão de eventos aleatórios. Entende? O povo de Israel, queridos, ele precisava entender isso. Por quê? Porque o povo de Israel, ele estava conduzindo aquele povo pelo deserto em direção a Canaã. Aquele povo deveria estar consciente de que eles iriam entrar em Canaã, iriam desapropriar Canaã e iriam tomar posse de Canaã, não pelos seus próprios exércitos, não pela sua própria força, não pela sua própria qualidade. Nós temos vários textos na palavra de Deus onde o próprio Deus deixa claro que o povo de Israel não era ninguém, e que as nações que estavam em Canaã eram maiores e mais numerosas do que eles, eram mais fortes do que eles. Aos olhos humanos não tinha qualquer condição do povo de Israel tomar posse de Canaã. Os próprios israelitas, quando mandam espias à terra de Canaã, voltam de lá desanimados. Por quê? Porque na visão deles, eles eram como gafanhotos perto dos homens de lá, de tão grandes que eles eram. Entende? Então Deus está conduzindo o povo de Israel. O povo de Israel está no deserto com Moisés. Moisés está escrevendo isso, e Moisés quer que o povo entenda uma coisa. Entenda uma coisa: nós saímos do Egito, não foi à toa, e nós estamos caminhando para Canaã, não é à toa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus está conduzindo soberanamente a história do seu povo. Ele vai fazer com que todas as suas promessas possam se cumprir. É isso que o povo deveria saber. O povo deveria ter consciência disso. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que passou pelas mãos de Isaac, que passou pelas mãos de Jacó, e ele de fato iria fazer aquela geração que estava ali no deserto com Moisés, iria ver com seus próprios olhos aquilo que Deus iria cumprir. E da mesma forma em nossas vidas. Por quê? Porque a caminhada de Israel no deserto é uma ação parabólica da nossa vida cristã, metafórica. A caminhada de Israel no deserto aponta para a nossa caminhada nesta terra. Entende? A escravidão do Egito aponta para a nossa escravidão no pecado, e a Canaã terrena aponta para a Canaã celestial. Portanto, você tem do Egito a Canaã um vislumbre do que é a caminhada do cristão nesta terra. E o que é que Deus quer que eu e você entenda na nossa caminhada? É que justamente nós não estamos sozinhos. Deus está conduzindo a nossa vida de forma que nada em nossa vida está com base no aleatório, nada acontece sem querer, nada é coincidência. Na verdade é Deus que está conduzindo a nossa história. Ele está levando a minha e a sua vida ao seu pleno cumprimento, e Ele está pessoalmente envolvido no nosso bem-estar, de forma que tudo que necessitamos de fato nós teremos. Entende? Deus está mostrando isso para mim e para você. Nós podemos descansar nesse Deus maravilhoso. Já disse isso: quando nós chegarmos no céu de glória, todas as suas promessas terão sido cumpridas. Quando eu e você expirarmos nesta terra e abrirmos os nossos olhos no céu de glória, nós poderemos olhar para trás e ver que Deus cumpriu todas as promessas dele em nossas vidas. Nenhuma ficará de fora. Entende? Irmãos, quando nós pensamos nisso, faz isso é muita graça da parte de Deus, porque eu e você podemos perceber, irmãos, que nada do que acontece na nossa vida, sabe, é à toa. Nada se perde, tudo se ganha. Eu falei aqui, eu acho que foi domingo, a vida do cristão é só vitória. Por quê? Porque é justamente Deus que está conduzindo a nossa história, irmãos. Eu e você temos uma vida que é só de vitória. Mas, irmãos, eu não estou experimentando essa vitória. Sim, porque tu estás preso a uma parte e não ao todo. Porque a palavra de Deus vai dizer que
Deus coopera com todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que você se ache derrotado, por mais que uma circunstância ou outra da sua vida vá de maneira péssima, esteja acontecendo de maneira ruim, você tem que estar ciente de que o que está acontecendo de ruim tem os seus proveitos, tem os seus benefícios para mim, para a sua vida. Deus está cooperando com todas as coisas, inclusive nas nossas aflições, perseguições, sabe? Deus está usando tudo isso para que eu e você de fato cheguemos ao céu de glória. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe aquela noite que você passou chorando inteira? Aquela noite foi usada por Deus e está sendo usada, sabe? Aquele emprego perdido, aquele filho que dá trabalho, aquele marido que não se rende ao Evangelho, sabe? Tudo o que você pensa e faz, aquele emprego que não sai, sabe? Aquela dificuldade financeira que persevera no seu lar, qualquer coisa que você pensar de ruim que possa acontecer na sua vida, saiba disso, Deus está pessoalmente envolvido, Ele está no controle, Ele é soberano, Ele está conduzindo esta história, e Ele vai fazer você chegar neste alvo maravilhoso. Irmãos, isso é uma maravilha, isso é uma maravilha. E perceba que nem mesmo o mau caratismo do próprio Jacó, daqueles que estão ao redor, são capazes de frustrar os planos de Deus. Nem mesmo os erros, os pecados, os fracassos de Jacó fazem com que Deus deixe de cumprir as suas promessas. Deus sempre com misericórdia estende a sua mão ao seu povo. Nem mesmo aqueles que estão ao seu redor, que querem enganar o povo de Deus, conseguem de fato prejudicar-lhes ou causar-lhes algum mal. Entende? Mais uma vez, a gente viu tantas vezes que Labão enganou a Jacó. Labão estava simplesmente sendo instrumento de Deus, irmãos, para que Jacó tivesse o seu caráter aperfeiçoado, para que Jacó deixasse de ser um enganador para passar a ser um enganado, para que Jacó se convertesse, para que Jacó conhecesse o Senhor, entende? Nada, irmãos, tudo na nossa vida tem uma contribuição e uma parcela para os propósitos de Deus. É por isso que eu e você não podemos nos deixar ser vencidos pelas circunstâncias da vida. É por isso que eu e você não podemos permitir que o desânimo bata na nossa porta. Nós servimos a esse Deus maravilhoso, que nos chama para a sua aliança, uma aliança de amor, e conduz soberanamente a nossa história, e está pessoalmente envolvido no nosso bem-estar. O povo de Israel precisava entender estas duas verdades, e nós precisamos de fato entender estas duas verdades. Isso é maravilhoso, queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma bênção, é uma bênção. Eu espero que você entenda essas coisas. Eu espero que você possa entender a maravilha e a grandeza que é tudo isso. Sabe? A segurança que isso nos traz, o bem-estar que isso nos proporciona. Irmãos, isso é de valor inigualável. Inigualável. Que Deus em Cristo nos abençoe em seu eterno amor, e que nós possamos